Ela saiu da cachoeira sem roupa achando que estava sozinha, mas ficou paralisada ao ver seu chefe, e ele apenas disse: "Não se mexa, eu vim atrás de você." O sol da manhã filtrava-se entre as copas das árvores quando Marina ajustou a mochila nas costas e verificou mais uma vez o equipamento de coleta. A trilha à frente serpenteava por entre a mata fechada da Serra da Mantiqueira, prometendo um dia intenso de trabalho de campo. Há 3 anos trabalhava na Reserva Ambiental Vale Verde, mas ainda sentia a mesma empolgação dos primeiros dias, cada vez que saía para uma nova expedição. "Pronta?" A voz grave de Rafael ecoou atrás dela. Marina se virou e acenou, observando discretamente enquanto ele checava o GPS e ajustava o chapéu sobre os cabelos castanhos, ligeiramente grisalhos. Aos 35 anos, Rafael Mendes era reconhecido como um dos melhores conservacionistas da região, e trabalhar sob sua supervisão era tanto um privilégio quanto um desafio constante. "Mais do que pronta", respondeu Marina, forçando um sorriso profissional. Não era fácil manter a compostura perto dele, especialmente quando trabalhavam sozinhos como hoje. Havia algo na maneira como Rafael explicava os processos de preservação, com aquela paixão genuína brilhando nos olhos castanhos, que fazia o coração dela acelerar de forma inconveniente. A trilha até a Cachoeira do Véu da Noiva levaria cerca de 2 horas. Precisavam coletar amostras da água para analisar o impacto da seca prolongada na qualidade dos recursos hídricos da reserva. Era um trabalho importante, que poderia influenciar futuras políticas de conservação na região. "Cuidado com essas pedras", alertou Rafael, estendendo a mão para ajudá-la a atravessar um trecho mais íngreme. O toque breve de seus dedos nas mãos dela enviou uma corrente elétrica que Marina tentou ignorar. "Obrigada", murmurou, soltando a mão dele assim que se equilibrou. "Você já veio aqui antes?" "Algumas vezes, mas sempre com uma equipe maior. É a primeira vez que venho apenas com..." Ele fez uma pausa. "Com uma pessoa." Marina notou a hesitação e sentiu o rosto esquentar. Será que ele também sentia aquela tensão estranha entre eles? Nos últimos meses, tinha percebido olhares mais demorados, conversas que se estendiam além do necessário, e uma crescente cumplicidade que ia muito além da relação profissional. O barulho da cachoeira começou a ecoar entre as árvores quando ainda estavam a alguns metros de distância. Marina acelerou o passo, ansiosa para ver de perto aquela maravilha natural que Rafael sempre descrevia com tanto entusiasmo. "Uau!" sussurrou quando finalmente emergiram na clareira e viram a cachoeira de 30 metros de altura despencando entre as rochas cobertas de musgo. A água cristalina formava uma piscina natural de um azul esverdeado hipnotizante, cercada por bromélias e orquídeas selvagens. "É ainda mais linda do que você descreveu", disse Marina, largando a mochila e caminhando em direção à margem da piscina natural. "A água parece tão limpa e gelada", acrescentou Rafael, ajoelhando-se para organizar os equipamentos de coleta. "A temperatura média fica em torno de 18 graus, mesmo no verão." Trabalharam em silêncio durante a primeira hora, coletando amostras em diferentes pontos e anotando as coordenadas. Marina observava discretamente a concentração de Rafael enquanto ele manuseava os equipamentos com precisão. Havia algo hipnotizante na maneira como suas mãos firmes e bronzeadas trabalhavam, sempre com tanto cuidado e dedicação. "Acho que coletamos o suficiente por enquanto", disse Rafael, guardando o último frasco. "Que tal uma pausa para o almoço?" Marina concordou, aliviada pela oportunidade de relaxar um pouco a tensão que sentia há horas. O calor do meio-dia mineiro estava intenso, mesmo sob a sombra das árvores, e a visão da água cristalina da cachoeira estava se tornando cada vez mais tentadora. "Faz-se quem tu viusa." Após o almoço frugal de sanduíches e frutas, Rafael anunciou que precisava fazer uma caminhada rápida rio abaixo para coletar algumas amostras adicionais da vegetação aquática. "Volto em 1 hora no máximo", disse, já pegando a mochila menor com os equipamentos específicos. Marina acenou, agradecendo internamente pela pausa. O dia estava escaldante, e mesmo na sombra das árvores, sentia o suor escorrendo pelas costas. Observou Rafael desaparecer pela trilha lateral, e depois de ter certeza de que estava completamente sozinha, olhou novamente para a piscina natural.
A tentação foi mais forte que a razão profissional. Apenas alguns minutos, murmurou para si mesma, começando a tirar as botas de trilha. O protocolo da reserva não proibia explicitamente banhos nas cachoeiras durante expedições, mas também não era algo que se fazia na presença do supervisor. A água estava ainda mais gelada do que imaginara, fazendo-a ofegar quando entrou lentamente na piscina. Mas a sensação refrescante foi imediata e revigorante. Marina mergulhou completamente, sentindo toda a tensão e o calor do dia se dissolverem na água cristalina. Nadou até embaixo da queda d'água, deixando que a pressão suave massageasse seus ombros tensos. Era um momento de paz absoluta, conectada com a natureza de uma forma que raramente experimentava, na rotina urbana de análises laboratoriais e relatórios. Perdeu a noção do tempo, flutuando de costas e observando as nuvens através da abertura no dossel das árvores. Foi apenas quando ouviu um barulho de galhos quebrando que se deu conta de quanto tempo havia passado. Rafael deve estar voltando, pensou, nadando rapidamente em direção à margem onde havia deixado suas roupas. Saiu da água com pressa, pingando e tremendo ligeiramente com a diferença de temperatura. Foi quando se virou para pegar a toalha que o viu. Rafael estava parado na borda da clareira, a mochila ainda nas mãos, com uma expressão de completa surpresa no rosto. Os olhos dele se arregalaram por um segundo antes que ele rapidamente desviasse o olhar, virando-se de costas. Desculpe, eu pensei que você tivesse ouvido meus passos, gaguejou, mantendo as costas viradas. Eu deveria ter gritado ou... Marina sentiu o rosto pegar fogo. Paralisada pela situação, levou alguns segundos preciosos para reagir e pegar a toalha, envolvendo-se rapidamente. Não tem problema, conseguiu dizer, a voz saindo mais aguda que o normal. Eu que deveria ter avisado hoje ou não deveria ter. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. Rafael continuava de costas, claramente tão desconcertado quanto ela. Marina vestiu rapidamente a camiseta e a calça, as mãos tremendo não apenas pelo frio. Pode se virar, disse finalmente, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Quando Rafael se virou lentamente, seus olhos se encontraram por um breve momento, antes de ambos desviarem o olhar simultaneamente. O ar entre eles parecia carregado de uma eletricidade diferente, uma tensão que ia muito além do constrangimento profissional. Eu coletei as amostras da vegetação, disse Rafael, a voz um pouco rouca. Acho que podemos voltar quando você estiver pronta. Estou pronta, respondeu Marina rapidamente, pegando sua mochila com movimentos nervosos. O caminho de volta foi percorrido em um silêncio quase total, quebrado apenas pelos sons da mata e comentários esporádicos sobre a trilha. Mas Marina sentia os olhos de Rafael nela de vez em quando, e cada vez que seus olhares se cruzavam acidentalmente, sentia aquela mesma corrente elétrica do momento na cachoeira. Quando finalmente chegaram ao estacionamento da reserva, o dia já estava terminando. Rafael parou ao lado de seu carro e se virou para ela, hesitando visualmente antes de falar. Marina, sobre o que aconteceu hoje... Não aconteceu nada, interrompeu ela rapidamente, evitando seus olhos. Foi apenas um mal-entendido profissional. Essas coisas acontecem em campo. Rafael assentiu lentamente, mas algo em sua expressão sugeria que ele não estava convencido de que tinha sido apenas isso. Nos vemos na segunda-feira, então, disse ele, subindo no carro. Segunda-feira, confirmou Marina, observando-o partir antes de entrar em seu próprio veículo. Enquanto dirigia para casa, não conseguia tirar da mente a expressão no rosto de Rafael no momento em que a viu. Não havia sido apenas surpresa. Havia algo mais profundo ali, algo que fazia seu coração acelerar toda vez que relembrava. Marina chegou ao laboratório da reserva na segunda-feira com 40 minutos de antecedência, esperando conseguir se concentrar no trabalho antes que Rafael aparecesse. Havia passado o fim de semana inteiro repassando mentalmente o incidente na cachoeira, alternando entre constrangimento extremo e uma estranha excitação que preferia não analisar muito profundamente. O laboratório estava silencioso, apenas com o zumbido baixo dos refrigeradores onde ficavam armazenadas as amostras. Marina ligou os computadores e começou a organizar os dados coletados na sexta-feira, tentando manter a mente ocupada. Mas cada vez que olhava para os frascos com água da cachoeira do véu da noiva,
sentia o rosto esquentar novamente. Bom dia. A voz familiar a fez pular ligeiramente na cadeira. Rafael estava na porta do laboratório, com a mesma postura profissional de sempre. Mas Marina notou uma certa rigidez em seus ombros. Bom dia, Rafael, respondeu forçando um sorriso natural. Cheguei cedo para começar as análises das amostras. Perfeito. Ele entrou no laboratório, mas manteve uma distância maior que o usual enquanto se dirigia à sua mesa. Preciso do relatório preliminar até quinta-feira. O pessoal do IBAMA vai revisar nossos dados na próxima semana. Claro, sem problemas. Trabalharam em silêncio durante a primeira hora, cada um focado em suas tarefas, mas Marina sentia a atmosfera pesada entre eles. Era como se uma parede invisível tivesse sido erguida, e ela não sabia como derrubá-la sem tornar tudo ainda mais estranho. Por volta das 10 horas, Rafael se levantou para pegar café na copa. Marina aproveitou a ausência dele para respirar fundo e tentar se acalmar. Quando ele voltou, trazia 2 xícaras. Achei que você gostaria de um café, disse, colocando uma das xícaras na bancada ao lado dela, mas sem se aproximar demais. Obrigada, murmurou Marina, surpresa pelo gesto. Era a primeira interação pessoal deles desde a sexta-feira. Rafael voltou para sua mesa, mas depois de alguns minutos pigarreou suavemente. Marina, sobre sexta-feira... Ela levantou os olhos dos resultados que estava analisando, o coração acelerando. Sim? Eu gostaria de me desculpar novamente. Deveria ter feito mais barulho ao voltar, ou gritado para avisar que estava chegando. Foi inapropriado da minha parte. Marina sentiu uma pontada estranha. Ele parecia genuinamente arrependido, mas havia algo no tom dele que a incomodava, como se ela fosse apenas um problema profissional a ser resolvido. Rafael realmente não tem problema, disse, tentando soar casual. Essas coisas acontecem. Eu que deveria ter sido mais cuidadosa. Mesmo assim, insistiu ele, finalmente a olhando diretamente. Quero que saiba que tenho o maior respeito por você como profissional. Não gostaria que esse incidente afetasse nosso trabalho em equipe. Ali estava. A palavra profissional sendo enfatizada. Uma linha sendo claramente demarcada. Marina assentiu, tentando ignorar a leve decepção que sentiu. Claro, somos uma boa equipe de trabalho, concordou, voltando os olhos para o microscópio. O resto da manhã transcorreu em uma normalidade forçada. Discutiram dados, revisaram protocolos, e Marina conseguiu até mesmo rir de uma piada que Rafael fez sobre os hábitos alimentares das capivaras. Mas algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Na hora do almoço, Rafael anunciou que sairia para uma reunião na prefeitura sobre licenças ambientais. Volto por volta das 3, disse, pegando as chaves do carro. Marina ficou sozinha no laboratório, mordiscando distraidamente o sanduíche que trouxera de casa. Tentou se convencer de que era melhor assim, que manter uma relação estritamente profissional era o mais sensato, mas não conseguia esquecer a expressão no rosto dele na sexta-feira, antes do constrangimento tomar conta. Por uma fração de segundo, havia visto algo diferente nos olhos de Rafael, algo que ia muito além do respeito profissional. Desde março de fiz na quarta-feira, Marina estava organizando os últimos dados para o relatório quando seu telefone tocou. Era Carla, sua melhor amiga e colega de faculdade, que trabalhava em uma ONG ambiental em São Paulo. Mari, como vai a vida de bióloga na roça? A voz alegre de Carla ecoou pelo viva-voz, enquanto Marina continuava digitando. Vai bem, estou terminando um relatório importante sobre qualidade da água, respondeu, tentando soar animada. Pelo seu tom alguma coisa não está bem. É o seu chefe bonito de novo? Marina parou de digitar. Carla sempre tivera uma intuição irritante para essas coisas. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Aquele tal de Rafael que você vive mencionando. Aconteceu alguma coisa? Marina olhou em volta do laboratório vazio e suspirou. É complicado, Carla. Conta tudo. Relutantemente, Marina contou sobre o incidente na cachoeira, omitindo alguns detalhes mais constrangedores. Carla a ouviu em silêncio até o final. Espera aí, disse Carla quando Marina terminou. Você estava nua, ele te viu, ficaram constrangidos, e agora ele está sendo super profissional e distante? É basicamente isso. Mari, você é muito ingênua às vezes. Óbvio que ele ficou afetado. Homem nenhum fica apenas constrangido numa situação dessas.
especialmente se já rola uma química entre vocês. Não rola química nenhuma, protestou Marina, mas sem muita convicção. Ah, para! Você fala dele há meses. Rafael disse isso, Rafael fez aquilo. E agora me diz que quando vocês se olharam, não sentiu nada? Marina ficou em silêncio, lembrando-se daquele momento de tensão elétrica. Ele está tentando manter distância para proteger vocês dois, continuou Carla. Pense bem. Ele é seu chefe. Vocês trabalham sozinhos frequentemente. Se algo der errado, pode complicar para os dois profissionalmente. Então você acha que... Acho que vocês dois estão negando o óbvio há meses, e esse incidente só tornou tudo mais claro. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Depois que desligou, Marina ficou pensando nas palavras de Carla. Será que estava interpretando mal o comportamento de Rafael? Será que a distância dele era proteção, não rejeição? Por volta das 4 da tarde, Rafael voltou da reunião parecendo frustrado. A prefeitura quer reduzir a área de preservação em 15%, resmungou, jogando os papéis na mesa. Dizem que é para desenvolvimento econômico sustentável. Eles podem fazer isso? Perguntou Marina, genuinamente preocupada. Podem, se conseguirem aprovar na Câmara Municipal. Por isso nosso relatório é tão importante. Precisamos provar cientificamente que qualquer redução na área protegida comprometerá o ecossistema local. Marina observou a paixão em sua voz, a maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre conservação. Era impossível não se sentir atraída por aquela dedicação genuína. Então vamos provar, disse ela determinada. Os dados que coletamos na sexta-feira podem ser decisivos. Rafael a olhou com uma expressão de surpresa e gratidão. Você realmente se importa com isso, não é? Não é só um trabalho para você. Claro que me importo. Esta reserva é especial. E... Ela hesitou por um momento. Aprendi muito trabalhando aqui. Com você. Algo mudou no ar entre eles novamente. Rafael se aproximou da bancada onde ela estava trabalhando, ficando mais perto do que estivera nos últimos dias. Marina, começou ele, mas foi interrompido pelo toque do telefone da reserva. Reserva Vale Verde, Marina falando. Atendeu ela, tentando não demonstrar sua frustração pela interrupção. Oi, Marina, é o João da portaria. Tem um pessoal aqui do Ibama que quer falar com o Rafael. Posso mandar eles subirem? Claro, pode mandar. Rafael suspirou. Provavelmente querem uma prévia do relatório. Vamos ter que trabalhar até mais tarde hoje. Não tem problema, respondeu Marina, sentindo uma mistura estranha de ansiedade e expectativa. Trabalhar até tarde significaria ficar sozinha com ele novamente, e depois da conversa com Carla, não tinha certeza se conseguiria manter a compostura profissional. Quando os técnicos do Ibama chegaram, Marina percebeu que seria uma longa tarde de explicações técnicas e revisão de dados. Mas por baixo de toda a discussão científica, sentia uma corrente subterrânea de tensão entre ela e Rafael que nenhum dado estatístico conseguiria explicar ou resolver. Eram quase 8 da noite quando os técnicos do Ibama finalmente partiram, levando consigo uma cópia preliminar dos dados e prometendo retornar na sexta-feira para a apresentação final. O laboratório estava silencioso, iluminado apenas pelas lâmpadas sobre as bancadas de trabalho, criando pequenas ilhas de luz na penumbra. Marina esticou os braços acima da cabeça, sentindo a tensão acumulada nas costas, depois de horas debruçadas sobre relatórios e gráficos. Acho que conseguimos convencê-los da importância dos dados, disse, observando Rafael organizar os papéis espalhados pela mesa. Espero que sim, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Marina havia aprendido a reconhecer como sinal de preocupação. Se não conseguirmos provar o impacto ambiental de forma irrefutável, a reserva pode perder uma área equivalente a 200 campos de futebol. Não vai acontecer, disse Marina com convicção. Nossos dados são sólidos. A qualidade da água, a biodiversidade da flora aquática, os índices de preservação, tudo comprova que qualquer redução seria catastrófica para o ecossistema. Rafael parou de organizar os papéis e a olhou com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Você tem uma paixão genuína por isso, não é? Não é apenas conhecimento técnico. E você não tem? Rebateu ela, sentindo as faces esquentarem sob o olhar intenso dele. Tenho, mas... É diferente ver essa mesma paixão em outra pessoa.
especialmente em alguém tão jovem e talentosa. O elogio a deixou ainda mais corada. Não sou tão jovem assim. Tenho 28 anos. Eu sei quantos anos você tem, disse Rafael, a voz mais baixa. E sei também que é uma das melhores profissionais com quem já trabalhei. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios constrangedores dos últimos dias. Este tinha uma qualidade elétrica, carregada de coisas não ditas. Marina sentiu seu coração acelerar quando percebeu que Rafael estava se aproximando lentamente. Marina, preciso te dizer uma coisa, começou ele, parando a meio metro de distância. Sobre sexta-feira, eu menti quando disse que foi apenas um mal-entendido. Ela sentiu a boca ficar seca. Mentiu como? Não foi apenas constrangimento o que eu senti, admitiu ele, evitando seus olhos. E isso me preocupa, porque sou seu supervisor, porque trabalhamos juntos, porque... Ele fez uma pausa. Porque você é importante demais para mim profissionalmente para eu estragar tudo. E pessoalmente? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se controlar. Sou importante para você pessoalmente também? Rafael finalmente a olhou diretamente, e Marina viu nos olhos dele a mesma intensidade que havia percebido na cachoeira, antes do constrangimento tomar conta. Essa é a pergunta que não deveria fazer, disse ele a voz rouca, e que eu não deveria responder. Mas vai responder? Ele se aproximou mais um passo. Você é importante para mim, de uma forma que vai muito além do profissional, Marina. E isso me assusta. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Por que te assusta? Porque tenho 35 anos e experiência suficiente para saber quando algo pode dar muito errado. E por que? Ele hesitou. Porque não consigo parar de pensar em você desde sexta-feira. Marina sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Rafael, eu sei que é complicado, continuou ele, como se as palavras estivessem saindo contra sua vontade. Eu sei que sou seu chefe, que deveria manter distância, que isso pode complicar tudo. Mas não consigo fingir que não sinto nada. Marina ficou paralisada por alguns segundos, processando as palavras dele. Todas as dúvidas dos últimos dias, todas as interpretações que fizera de seus olhares e gestos, todas as conversas com Carla, tudo fazia sentido agora. Você também não consegue fingir que não sente nada, disse Rafael, dando mais um passo em direção a ela. Eu vejo na maneira como você me olha, na forma como fica nervosa quando estamos sozinhos. Marina tentou negar, mas as palavras morreram em sua garganta quando percebeu que ele tinha razão. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, disse ele, estendendo a mão e tocando levemente o rosto dela. Mas precisa saber que isso é real para mim. O que sinto por você é real. O toque dele na sua pele enviou ondas de eletricidade por todo o seu corpo. Marina fechou os olhos involuntariamente, inclinando ligeiramente o rosto na direção da mão dele. Rafael, isso é uma loucura, sussurrou, mas não se afastou. Eu sei, concordou ele, aproximando-se ainda mais. Mas algumas loucuras valem a pena. Quando Marina abriu os olhos, o rosto dele estava a poucos centímetros do seu. Podia sentir a respiração quente dele, ver os pequenos reflexos dourados em seus olhos castanhos. O mundo ao redor parecia ter parado. E se der errado? Perguntou ela, a voz quase inaudível. E se der certo? Rebateu ele. Foi Marina quem fechou a distância final entre eles. O beijo começou suave, hesitante, como se ambos estivessem testando um território desconhecido e perigoso. Mas quando ela sentiu os lábios dele se movendo contra os seus, toda a tensão acumulada dos últimos meses se transformou em uma necessidade urgente. Rafael a puxou para mais perto, as mãos dele se perdendo nos cabelos dela, e Marina sentiu que estava derretendo. Era tudo o que havia imaginado e mais: a textura dos lábios dele, o gosto levemente salgado, a maneira como ele a segurava como se ela fosse preciosa e frágil ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Rafael apoiou a testa na dela, os olhos ainda fechados. Isso muda tudo, murmurou ele. Eu sei, respondeu Marina, ainda zonza pela intensidade do momento. Não podemos voltar atrás agora. Você quer voltar atrás? Rafael abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que fez o estômago dela se revirar. Não, Deus me ajude, mas não quero. Marina sorriu,
sentindo uma felicidade boba e adolescente borbulhando dentro dela. Então não voltamos. Mas precisamos ser cuidadosos, disse ele, recuperando um pouco da sensatez. Não podemos deixar que isso afete nosso trabalho, especialmente agora com toda essa pressão sobre a reserva. Claro que não, concordou Marina, embora toda a sua capacidade de raciocínio lógico tivesse se evaporado no momento em que ele a beijou. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via dele desde sexta-feira. Quer jantar comigo? Conheço um lugar discreto na cidade onde podemos conversar sem ser interrompidos por telefones ou técnicos do IBAMA. Marina sentiu uma onda de nervosismo e excitação. É como um encontro? É exatamente como um encontro, confirmou ele, beijando-a levemente mais uma vez. Nosso primeiro encontro oficial. Então aceito, disse ela, tentando soar casual, mas falhando completamente. Enquanto Rafael apagava as luzes do laboratório e trancava as portas, Marina tentou organizar os pensamentos. Em menos de uma hora, sua vida profissional havia se transformado em algo completamente diferente. E pela primeira vez desde que chegara à reserva, não tinha certeza de nada, exceto de que queria descobrir aonde essa nova estrada os levaria. O restaurante que Rafael escolheu ficava a 20 minutos da reserva. Uma pequena pousada familiar com vista para um vale coberto de eucaliptos. Era íntimo sem ser romântico demais, discreto sem ser suspeito. Perfeito para dois colegas de trabalho que estavam cruzando uma linha muito perigosa e deliciosa. O restaurante Serra Vista era exatamente como Rafael havia prometido. Acolhedor, discreto e com uma vista deslumbrante do vale iluminado pelas luzes da cidade ao longe. Marina se sentiu ligeiramente nervosa quando ele puxou a cadeira para ela se sentar. Um gesto cavalheiresco que transformava definitivamente aquilo em um encontro real, não apenas dois colegas jantando. Você vem aqui com frequência? Perguntou Marina, folheando o cardápio e tentando parecer casual, embora seu coração ainda estivesse acelerado desde o beijo no laboratório. Às vezes, quando preciso pensar longe do trabalho, respondeu Rafael, observando-a por cima do próprio cardápio. É um dos poucos lugares onde posso relaxar completamente. O garçom se aproximou. Um senhor simpático de uns 60 anos que cumprimentou Rafael pelo nome. Seu Rafael! Quanto tempo! E trouxe uma companhia especial, disse, piscando discretamente para Marina. Marina, este é o seu João, dono do restaurante. João, esta é Marina, minha colega de trabalho. Rafael hesitou ligeiramente na palavra colega, e Marina sentiu o rosto esquentar. Prazer, menina. Qualquer amiga do Rafael é bem-vinda aqui. Vocês já sabem o que vão querer. Depois que fizeram os pedidos e ficaram sozinhos novamente, um silêncio ligeiramente constrangedor se instalou entre eles. Era estranho estar ali naquele contexto íntimo, depois de 3 anos de interações puramente profissionais. Isso é estranho, não é? Disse Marina, verbalizando exatamente o que ambos estavam pensando. Rafael riu, e o som relaxou a tensão. Muito estranho. Boa estranha ou estranha estranha? Boa estranha, admitiu Marina sorrindo, mas estranha do mesmo jeito. Concordo. Ele se inclinou ligeiramente sobre a mesa. Que tal começarmos do básico, então? Conte-me algo sobre você, que eu não saiba do trabalho. Marina pensou por um momento. Bem, antes de me formar em biologia, eu queria ser veterinária. Cheguei a fazer 1 ano do curso, mas mudei de ideia quando percebi que me interessava mais pelos ecossistemas do que pelos animais individualmente. E seus pais? Apoiaram a mudança? Minha mãe apoiou. Meu pai... Marina fez uma pausa, mexendo no guardanapo. Meu pai queria que eu fizesse administração para ajudar nos negócios da família. Temos uma pequena fábrica de móveis em Poços de Caldas. Ele ainda não entende muito bem o que faço aqui na reserva. É difícil quando a família não compreende nossas escolhas profissionais, disse Rafael, com uma compreensão em sua voz que sugeriu experiência própria. E você? Como chegou à conservação ambiental? Rafael sorriu, mas havia uma tristeza sutil em seus olhos. É uma longa história. Resumindo, era engenheiro civil em São Paulo, trabalhava para uma construtora grande, ganhava bem, tinha apartamento em Moema, carro do ano, e largou tudo para vir para o interior? Não exatamente. Fui demitido quando me recusei a assinar laudos fraudulentos sobre impacto ambiental de um empreendimento.
A construtora queria construir um condomínio de luxo numa área de preservação permanente. Ele tomou um gole do vinho que havia chegado. Descobri que não conseguia mais dormir à noite, sabendo que estava contribuindo para destruir o que deveria estar protegendo. Marina sentiu uma onda de admiração e algo mais profundo. Deve ter sido assustador mudar toda a vida assim. Foi aterrorizante, confessou Rafael. Tinha 30 anos, relacionamento sério, carreira estabelecida. Perdi tudo quando decidi seguir minha consciência. Relacionamento sério? Noivado de 4 anos. Carolina não conseguiu entender por que eu estava jogando fora nossa vida planejada para abraçar árvores, como ela dizia. Havia uma mágoa antiga em sua voz. Descobri que a pessoa com quem achava que ia casar não me conhecia de verdade. Marina sentiu uma pontada estranha ao saber sobre o noivado, mas também alívio por entender melhor por que Rafael era tão cauteloso com relacionamentos. E não se arrependeu. Nem um dia, disse ele, olhando diretamente para ela. Especialmente agora. O jantar chegou. Um peixe grelhado com legumes para ela, um risoto de cogumelos para ele. Mas nenhum dos dois parecia muito interessado na comida. A conversa fluía naturalmente agora, passando de histórias pessoais para sonhos profissionais, de livros favoritos para lugares que gostariam de conhecer. Sempre quis ir para a Costa Rica, disse Marina, brincando com o garfo. Dizem que a biodiversidade lá é incrível. Já fui, disse Rafael. Em 2018, para um congresso sobre conservação de florestas tropicais. É ainda mais impressionante do que você imagina. Sério? Conte-me tudo. Enquanto Rafael descrevia as florestas nubladas e os quetzais que havia visto, Marina se pegou observando não apenas suas palavras, mas a paixão em seus gestos, o brilho em seus olhos quando falava sobre conservação. Era impossível não se sentir atraída por aquela combinação de conhecimento e genuíno amor pela natureza. Um dia vamos juntos, disse ele de repente, e depois parou, como se tivesse se surpreendido com suas próprias palavras. Vamos? Perguntou Marina, sentindo o coração acelerar novamente. Quero dizer, se as coisas entre nós... Ele hesitou. Se isso que está acontecendo for para a frente. Marina estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. Eu gostaria muito de ir para a Costa Rica com você. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi melhor que qualquer sobremesa. Era quase meia-noite, quando Rafael estacionou em frente ao pequeno apartamento de Marina no centro da cidade. A conversa havia se estendido muito além do jantar, continuando durante uma caminhada pelos jardins da pousada e depois no carro, quando nenhum dos dois queria que a noite terminasse. Obrigada pela noite, disse Marina, fazendo um movimento para sair do carro, mas sem realmente querer ir embora. Obrigado por aceitar, respondeu Rafael. Sei que foi um risco para você. Foi um risco para nós dois. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento. A tensão sexual que havia estado presente durante toda a noite, agora intensificada pela proximidade do final do encontro. Marina, disse Rafael, a voz mais baixa, eu gostaria muito de te beijar novamente, mas não quero que você se sinta pressionada. Em resposta, Marina se inclinou sobre o console central do carro e o beijou. Este beijo foi diferente do primeiro, menos hesitante, mais urgente. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Quer subir para tomar um café? Perguntou Marina, sabendo perfeitamente que nenhum dos dois estava pensando em café. Rafael hesitou por um momento. Tenho certeza de que quero, mas você tem certeza? Porque uma vez que eu subir... Uma vez que você subir, o quê? Provocou ela, sorrindo. Uma vez que eu subir, vai ser muito difícil manter isso apenas profissional no trabalho. Quem disse que eu quero manter apenas profissional? O apartamento de Marina era pequeno, mas aconchegante, decorado com plantas e fotografias de suas expedições de campo. Rafael observou tudo com interesse, enquanto ela preparava café na pequena cozinha americana. Você tem um lar bonito, disse ele, parando diante de uma foto dela, mergulhando em um rio cristalino. Onde foi isso? Chapada dos Veadeiros no ano passado. Fui fazer um curso sobre ecossistemas aquáticos do Cerrado. Marina se aproximou, oferecendo uma xícara de café. Foi onde percebi que queria me especializar em conservação de recursos hídricos. E foi onde decidiu se candidatar para trabalhar na nossa reserva? Não, disse Marina corando ligeiramente. Eu me candidatei porque pesquisei sobre você.
Li seus artigos sobre preservação de nascentes, vi suas entrevistas sobre políticas ambientais. Queria trabalhar com o Rafael Mendes, o conservacionista. E agora? Ainda quer trabalhar comigo? Perguntou ele, aproximando-se dela no pequeno sofá. Quero trabalhar com você de muitas formas diferentes, respondeu Marina, colocando a xícara na mesinha de centro e se virando para encará-lo. O beijo que se seguiu foi inevitável. Rafael a puxou para mais perto, e Marina se viu praticamente em seu colo, as mãos dele percorrendo suas costas, os dedos dela se enroscando nos cabelos dele. Marina, murmurou ele contra seus lábios, se não pararmos agora... Não quero parar, interrompeu ela, olhando diretamente em seus olhos. Quero você, Rafael, não apenas como supervisor, não apenas como colega. Quero você. A confissão dela foi como quebrar uma represa. Rafael a beijou com uma intensidade que tirou o fôlego dela, suas mãos firmes, mas gentis, enquanto a explorava, como se ela fosse um território precioso que finalmente tinha permissão para descobrir. Quando finalmente se separaram, horas depois, estavam deitados entrelaçados no sofá. Marina com a cabeça no peito de Rafael, ouvindo o batimento cardíaco dele se acalmar. Não acredito que fizemos isso, murmurou ela, traçando círculos preguiçosos no peito nu dele. Se arrependeu? Perguntou Rafael, a voz carregada de uma vulnerabilidade que ela não esperava. Não, disse Marina, levantando a cabeça para olhá-lo. Nem um pouco. E você? Como poderia me arrepender da melhor noite da minha vida? Ele acariciou o rosto dela. Mas amanhã tudo vai ser diferente. Diferente como? Vai ser mais difícil fingir que somos apenas colegas. Vai ser mais difícil manter foco no trabalho quando tudo que vou querer é te beijar. Ele sorriu. Vai ser mais difícil ser profissional quando tudo que vou conseguir pensar é em como você fica linda quando... Rafael, interrompeu Marina corando. Vamos descobrir isso juntos, ok? Um dia de cada vez. Ele assentiu, puxando-a para mais um beijo. Um dia de cada vez. Lá fora a cidade dormia, inconsciente de que duas vidas haviam se entrelaçado de forma irreversível. Na manhã seguinte, teriam que descobrir como navegar por essa nova realidade, como manter o profissionalismo enquanto lidavam com a intensidade do que havia nascido entre eles. Mas, por enquanto, naquele momento suspenso entre a noite e o amanhecer, apenas existiam eles dois, e a certeza de que nada jamais seria como antes. O despertador de Marina tocou às 6:30 da manhã seguinte, arrancando-a de um sono profundo e cheio de sonhos confusos. Por alguns segundos ficou desorientada, tentando entender por que se sentia tão diferente. Então as memórias da noite anterior vieram em ondas, o beijo no laboratório, o jantar, Rafael em seu apartamento. Ela se sentou na cama rapidamente, o coração disparando. Rafael havia ido embora por volta das 3 da manhã, depois que ambos adormeceram no sofá e acordaram entrelaçados. Ele havia insistido em ir para casa para trocar de roupa antes do trabalho, para não levantar suspeitas. Meu Deus, murmurou Marina, passando as mãos pelo rosto. O que eu fiz? Mas mesmo enquanto se questionava, uma parte dela sorria, lembrando da gentileza de Rafael, da maneira como ele a havia tocado como se ela fosse preciosa, dos sussurros carinhosos entre os beijos. Não se arrependia, mas não podia negar que estava aterrorizada. O banho ajudou-a organizou os pensamentos. Escolheu uma roupa mais formal que o usual, uma calça social azul marinho e uma camisa branca, como se a roupa pudesse ajudá-la a manter a compostura profissional. Precisava mostrar que ainda era capaz de ser a bióloga competente que sempre fora. Chegou à reserva às 8 em ponto, 15 minutos antes de Rafael, e usou o tempo para organizar os dados que apresentariam ao IBAMA na sexta-feira. Quando ouviu os passos dele no corredor, sentiu o estômago dar uma cambalhota. Bom dia, disse Rafael entrando no laboratório, com a mesma postura profissional de sempre, mas Marina notou uma ligeira hesitação em sua voz. Bom dia, respondeu ela, forçando um sorriso natural e evitando olhá-lo diretamente nos olhos. Estou revisando os gráficos de biodiversidade aquática para a apresentação de amanhã. Perfeito. Ele se dirigiu para sua mesa, mas Marina sentiu que ele a observava discretamente. Algum problema com os dados? Nenhum. Tudo está consistente.
Marina manteve os olhos fixos na tela do computador, mas estava hiperconsciente da presença dele no ambiente. Podia sentir o perfume sutil do sabonete que ele usava, ouvir o som familiar dele organizando papéis. Trabalharam em silêncio durante a primeira hora, mas a tensão no ar era palpável. Cada vez que Rafael se levantava para pegar algo, Marina sentia os músculos se retesarem. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente ao pegarem o mesmo relatório, ambos se afastaram, como se tivessem levado choque. Por volta das 10 horas, Rafael pigarreou suavemente. Marina, preciso conferir os dados de pH da nascente principal. Você pode me acompanhar até o arquivo? O arquivo ficava em uma sala pequena nos fundos do laboratório, longe dos olhos curiosos dos outros funcionários da reserva. Assim que a porta se fechou atrás deles, Rafael se virou para ela. Como você está? Perguntou a voz baixa e preocupada. Nervosa, admitiu Marina. E você? Igual. Ele deu um passo em direção a ela. Dormiu bem depois que eu saí? Mais ou menos. Fiquei pensando na noite toda, tentando processar o que aconteceu. Rafael estendeu a mão e tocou levemente o rosto dela. Se arrependeu? Não, disse Marina, inclinando-se no toque dele. Mas estou assustada. Não sei como lidar com isso aqui no trabalho. Nem eu, confessou Rafael. Mas sei que não quero fingir que não aconteceu nada. Antes que Marina pudesse responder, ouviram passos no laboratório principal. Rafael se afastou rapidamente, pegando uma pasta aleatória da estante. Então este é o arquivo de 2023, disse ele em voz alta, assumindo instantaneamente o tom profissional. Vamos verificar se os dados de pH são consistentes com os de outros anos. Marina seguiu o raciocínio dele, puxando outro arquivo. Sim, é importante manter a consistência histórica para a análise comparativa. A porta se abriu e Carlinhos, o técnico em recursos hídricos, apareceu. Oi, pessoal. O Dr. Rafael tem uma ligação do secretário de Meio Ambiente da Prefeitura. Diz que é urgente. Vou atender, disse Rafael saindo da sala de arquivo. Marina, pode continuar organizando esses dados? Conversamos depois sobre os resultados. Quando ficou sozinha, Marina encostou na parede e respirou fundo. Se já era difícil manter a compostura depois de apenas uma hora, como seria durante todo o dia? E como seria dali em diante? A ligação do secretário de Meio Ambiente trouxe más notícias. Rafael voltou para o laboratório com o rosto tenso e preocupado, gesticulando para Marina se aproximar. Temos um problema, disse ele em voz baixa. A votação na Câmara Municipal foi antecipada para segunda-feira. Eles querem nossa apresentação final amanhã, não na próxima semana. Amanhã? Marina sentiu o estômago apertar. Mas ainda temos dados para conferir, gráficos para finalizar. Eu sei. Vamos ter que trabalhar até tarde novamente hoje. Rafael passou a mão pelos cabelos, o gesto familiar de estresse. E tem mais. O secretário deixou entender que há interesses econômicos significativos pressionando pela redução da área de preservação. Que tipo de interesses? Um grupo de investidores quer construir um resort ecológico na área que seria removida da proteção ambiental. Prometeram muitos empregos e impostos para a cidade. Marina sentiu uma onda de indignação. Resort ecológico no meio de uma área de preservação? Isso é uma contradição absurda. É política, Marina. E política nem sempre se baseia em ciência ou bom senso. Rafael estava visivelmente frustrado, e Marina sentiu uma necessidade urgente de apoiá-lo. Sem pensar, estendeu a mão e tocou o braço dele em um gesto de conforto. A eletricidade familiar passou entre eles, mas desta vez foi acompanhada por algo mais profundo, uma sensação de parceria, de estarem juntos, enfrentando uma luta importante. Vamos conseguir, disse ela com convicção. Nossos dados são irrefutáveis. Se apresentarmos tudo de forma clara e objetiva... Marina, interrompeu Rafael, olhando diretamente em seus olhos. Não é só sobre dados. Eles já decidiram o que querem fazer. Nossa apresentação é apenas uma formalidade para dizer que consultaram os especialistas. Então o que fazemos? Rafael ficou em silêncio por um momento, claramente pensando. Fazemos nossa apresentação da melhor forma possível. E se não der certo na Câmara Municipal, levamos o caso para instâncias superiores. IBAMA, Ministério Público, imprensa, se necessário. Isso pode complicar nossa situação aqui na reserva, observou Marina. Pode, concordou Rafael.
Mas algumas coisas são mais importantes que estabilidade profissional. Marina sentiu uma onda de admiração por ele. Era exatamente por essa integridade, essa disposição de lutar pelo que era certo mesmo quando era difícil, que havia se apaixonado. A percepção a atingiu como um raio. Apaixonado. Era isso que estava sentindo por Rafael. Não era apenas atração física ou admiração profissional. Era amor. Marina, você está bem? A voz preocupada de Rafael a trouxe de volta à realidade. Sim, só estava pensando na apresentação, mentiu ela, sentindo o rosto esquentar. Vou ligar para alguns contatos no IBAMA, ver se consigo algum apoio oficial para nossa posição. Você pode trabalhar na finalização dos gráficos? Claro. Marina passou o resto da manhã mergulhada nos dados, tentando não pensar na revelação que havia acabado de ter. Estava apaixonada por Rafael Mendes. Completamente, irreversivelmente apaixonada pelo homem que era seu chefe, seu mentor, e agora, o que exatamente ele era para ela? Na hora do almoço, comeu distraidamente um sanduíche enquanto trabalhava, consciente de que Rafael estava do outro lado do laboratório fazendo ligações urgentes. De vez em quando, seus olhos se encontravam através da sala, e Marina sentia aquela familiar corrente elétrica. Por volta das 14h, Rafael se aproximou da bancada dela. Consegui uma reunião com o chefe regional do IBAMA às 4h. Ele vai revisar nossos dados e pode emitir uma recomendação técnica formal. Isso é bom? É melhor que nada. Se tivermos o IBAMA oficialmente do nosso lado, fica mais difícil para a Câmara Municipal ignorar nossas recomendações. Marina assentiu, tentando manter o foco profissional apesar da confusão de emoções que sentia. Quer que eu vá com você? Quero, disse Rafael, e depois hesitou. Mas não sei se é uma boa ideia passarmos mais tempo sozinhos hoje. Depois de ontem à noite, está sendo difícil me concentrar no trabalho quando você está perto. A confissão honesta dele fez o coração de Marina acelerar. Para mim também. Talvez seja melhor eu ir sozinho. Você pode ficar terminando a apresentação. Marina assentiu, tentando não demonstrar a decepção que sentiu. Racionalmente, sabia que ele estava certo. Emocionalmente, queria ficar ao lado dele, apoiá-lo nessa luta que era tão importante para ambos. Quando Rafael saiu para a reunião, Marina ficou sozinha no laboratório pela primeira vez desde que se tornaram o que quer que fossem agora. Tentou se concentrar na apresentação, mas não conseguia parar de pensar em como tudo havia mudado em tão pouco tempo. 24 horas atrás, ela era apenas uma bióloga competente trabalhando com seu respeitado supervisor. Agora era uma mulher apaixonada, tentando descobrir como equilibrar o coração e a carreira, enquanto lutava para salvar um pedaço de natureza que ambos amavam. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carla. Mari, como foi o resto da noite de ontem? Marina olhou em volta do laboratório vazio e suspirou. Carla, acho que me meti numa encrenca maior do que imaginava. Conta tudo, exigiu Carla do outro lado da linha, e Marina podia imaginar perfeitamente a expressão curiosa da amiga. Marina olhou mais uma vez ao redor do laboratório vazio e decidiu ser honesta. Ele me beijou, Carla. E foi incrível. Eu sabia que tinha algo rolando. E aí, rolou mais coisa? Fomos jantar, ele veio ao meu apartamento e... Marina fez uma pausa, sentindo o rosto esquentar só de lembrar. E agora eu não sei o que fazer. Como assim não sabe? Está apaixonada por ele, não está? A pergunta direta de Carla fez Marina engolir em seco. Acho que sim. Na verdade, tenho certeza que sim. Então, qual é o problema? Carla, ele é meu chefe. Trabalho para ele há 3 anos. E hoje tivemos que ficar fingindo que não aconteceu nada. Sendo super profissionais, enquanto por dentro eu estava morrendo de vontade de... Ela parou, percebendo o quanto estava exposta emocionalmente. De beijar ele de novo? Entre outras coisas, admitiu Marina. E ainda por cima estamos no meio de uma crise profissional gigante. Temos que salvar uma área de preservação que políticos corruptos querem vender para construtores. E eu mal consigo me concentrar porque fico pensando nas mãos dele. Mari, respira. Carla riu. Primeiro, é normal ficar confusa depois de uma noite como essa, especialmente com alguém importante. Segundo, vocês são adultos e profissionais competentes. Terceiro,
Se ele te beijou e passou a noite no seu apartamento, é porque sente a mesma coisa que você. Mas e se der errado? E se estragarmos nossa parceria profissional? E se der certo? E se vocês forem perfeitos um para o outro tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Marina estava prestes a responder quando ouviu a porta do laboratório se abrir. Carla, tenho que desligar. Ele voltou. Boa sorte. E Mari, seja honesta com ele sobre o que está sentindo. Marina desligou rapidamente e se virou para cumprimentar Rafael, mas a expressão no rosto dele a fez parar no meio da frase. O que aconteceu? Perguntou, levantando-se da cadeira. A reunião foi complicada, disse Rafael, largando a pasta na mesa com mais força que o necessário. O chefe regional do IBAMA está sendo pressionado também. Ele pode emitir uma recomendação técnica, mas deixou claro que recomendações podem ser interpretadas de diferentes formas pela administração municipal. Isso significa que, mesmo com o apoio do IBAMA, eles podem ignorar nossa posição? Exatamente. Rafael se sentou pesadamente na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Mari, acho que vamos perder essa batalha. A forma como ele disse seu nome, com familiaridade carinhosa em vez da formalidade profissional, fez algo se mover no peito dela. Marina se aproximou da mesa dele. Não podemos desistir, disse ela, apoiando as mãos na mesa e se inclinando em direção a ele. Mesmo que percamos na Câmara Municipal, podemos recorrer. Você mesmo disse que há outras instâncias. Rafael levantou os olhos para ela e Marina viu não apenas frustração profissional, mas também vulnerabilidade pessoal. E se eu perder meu emprego por causa dessa luta? E se você perder o seu? Então encontramos outros empregos, disse Marina sem hesitar. Mas não podemos deixar destruírem 200 hectares de mata nativa por causa de dinheiro. Rafael se levantou lentamente, ficando muito próximo dela. Você está disposta a arriscar sua carreira por isso? Estou disposta a arriscar minha carreira pelo que é certo, respondeu Marina, olhando diretamente em seus olhos. E por você? A última palavra saiu antes que ela pudesse se controlar. Rafael arregalou os olhos ligeiramente. Por mim. Marina sentiu que havia chegado ao ponto sem volta. Rafael, o que aconteceu ontem à noite não foi só atração física, pelo menos não para mim. Marina, deixa eu terminar, interrompeu ela, reunindo coragem. Estou apaixonada por você. Provavelmente já estava há meses, mas estava negando. E se vamos lutar por essa reserva juntos, se vamos arriscar nossas carreiras por essa causa, então quero que saiba que estou fazendo isso não apenas como sua funcionária, mas como alguém que te ama. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rafael a olhava com uma expressão indecifável, e Marina começou a se arrepender de ter sido tão direta. Você me ama? Perguntou ele finalmente, a voz rouca. Sim, sussurrou Marina. E você? O que sente por mim? Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando com alguma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade neles que fez Marina prender a respiração. Marina, Ele começou, depois parou e recomeçou. Desde o primeiro dia que você chegou aqui, algo mudou para mim. Você trazia uma paixão, uma dedicação que eu havia perdido. Me fez lembrar por que escolhi essa profissão. Ele deu um passo em direção a ela, eliminando quase completamente a distância entre eles. No começo, pensei que era apenas admiração profissional. Você era brilhante, competente, fazia perguntas inteligentes, mas com o tempo, percebi que esperava ansiosamente pelas manhãs para trabalhar com você, que ficava mais tempo no laboratório só para ter mais conversas, que comecei a me arrumar melhor porque sabia que você me veria. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. E na sexta-feira, quando te vi na cachoeira, ele fez uma pausa, estendendo a mão para tocar o rosto dela. Marina, você é a mulher mais linda que já vi. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Sua inteligência, sua paixão, sua coragem de lutar pelo que é certo. Rafael, murmurou ela, inclinando-se no toque dele. Eu te amo, disse ele finalmente, as palavras saindo como se ele estivesse confessando um segredo guardado há muito tempo. Te amo, de uma forma que não sabia que ainda era capaz de sentir. E isso me aterroriza e me completa ao mesmo tempo. Marina não conseguiu mais se conter. Ela o beijou com toda a intensidade de emoção que havia estado contendo,
e Rafael a correspondeu com igual fervor. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Então o que fazemos agora? Perguntou Marina. Agora, disse Rafael segurando o rosto dela entre as mãos. Lutamos. Lutamos pela reserva, lutamos por nossa integridade profissional e lutamos por nós. Mesmo que seja complicado, mesmo que tenhamos que enfrentar as consequências de um relacionamento entre supervisor e funcionária. Marina, perdi uma noiva há 5 anos porque escolhi seguir minha consciência em vez de dinheiro fácil. Não vou perder a mulher que amo porque tenho medo de complicações burocráticas. Ela sorriu através das lágrimas. Então vamos lutar. Vamos lutar. Ele a beijou novamente, mais suavemente desta vez. Mas primeiro, vamos terminar essa apresentação. Temos uma reserva para salvar. Trabalharam juntos durante o resto da tarde com uma energia renovada. A tensão sexual ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Uma parceria genuína, uma sensação de que estavam enfrentando o mundo juntos. Por volta das 6 da tarde, quando estavam finalizando os últimos gráficos, Rafael parou de trabalhar e olhou para ela. Marina, preciso te avisar de uma coisa. Se nossa relação pessoal se tornar pública, especialmente no meio dessa polêmica política, nossos opositores vão usar isso contra nós. Vão tentar desacreditar nosso trabalho dizendo que somos parciais, que misturamos pessoal com profissional. Eu sei, disse Marina, mas nossos dados são objetivos. A ciência não mente, mesmo que as pessoas que a fazem tenham vida pessoal. E você está preparada para esse tipo de pressão? Marina pensou na pergunta com cuidado. Estou preparada para enfrentar qualquer coisa, desde que seja ao seu lado. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuinamente feliz que ela via dele o dia todo. Então vamos para casa terminar de preparar essa apresentação. Sua casa ou minha? Sua, disse Marina sem hesitar. Quero conhecer onde você vive. Combinado. Mas Marina... Sim? Se formos para minha casa, não garanto que vamos conseguir nos concentrar apenas no trabalho. Marina riu, sentindo pela primeira vez em dias que tudo podia dar certo. Estou contando com isso. Enquanto saíam do laboratório juntos, Marina sentiu que estava cruzando mais uma linha invisível. Não eram mais apenas colegas que haviam se beijado impulsivamente. Eram um casal, enfrentando juntos tanto desafios profissionais quanto pessoais. E pela primeira vez desde sexta-feira, ela não estava com medo do que viria pela frente. A casa de Rafael ficava a 15 minutos da reserva, numa rua tranquila, ladeada por ipês e jacarandás. Era uma construção simples de 2 andares, com um jardim na frente repleto de plantas nativas e um portão de madeira que ele mesmo havia construído. É perfeita para você, disse Marina assim que saíram do carro, observando as bromélias penduradas na varanda e a pequena horta de temperos ao lado da entrada. Comprei há 3 anos, quando decidi que ia ficar definitivamente no interior, explicou Rafael abrindo a porta. Estava meio abandonada, mas tinha um potencial que ninguém mais via. O interior era ainda mais encantador que o exterior. A sala de estar era ampla e arejada, com estantes de madeira repletas de livros sobre biologia e conservação, sofás confortáveis e grandes janelas que davam vista para um quintal com árvores frutíferas. Fotografias de expedições e paisagens naturais decoravam as paredes. Rafael, sua casa é linda, disse Marina, parando diante de uma foto dele ao lado de uma sequoia gigante na Califórnia. Quando foi isso? Há 4 anos, num congresso em São Francisco. Foi logo depois que mudei de carreira. Ele se aproximou por trás dela, os braços envolvendo sua cintura num gesto natural. Era a primeira vez que me sentia realmente em paz com minha escolha profissional. Marina se apoiou no peito dele, sentindo o calor familiar. E agora? Como se sente agora? Agora me sinto completo, murmurou ele, beijando seu pescoço suavemente. Especialmente com você aqui. Marina se virou nos braços dele, pronta para um beijo, mas Rafael recuou ligeiramente, sorrindo. Primeiro a apresentação, disse ele com firmeza fingida. Depois podemos comemorar adequadamente. Você tem uma força de vontade impressionante, reclamou Marina, mas estava sorrindo. Trust me, não tenho. Por isso precisamos trabalhar na cozinha, longe do sofá muito confortável da sala. A cozinha era espaçosa e bem equipada, com uma grande mesa de madeira no centro,
onde Rafael espalhou todos os materiais da apresentação. Trabalharam durante 2 horas, refinando argumentos, ajustando gráficos e ensaiando a apresentação. E se eles perguntarem sobre custos econômicos da preservação versus benefícios do desenvolvimento? Perguntou Marina, mordiscando a ponta da caneta. Temos os dados de turismo ecológico da região, respondeu Rafael folheando papéis. A reserva atrai cerca de 5.000 visitantes por ano, gerando uma receita de R$300 mil anuais para a economia local, sem contar os empregos indiretos. E o resort que eles querem construir? Prometem 1.000 empregos diretos e 5 milhões em impostos anuais. No papel parece muito atrativo. Marina franziu a testa. No papel, sim. Mas e os custos ambientais? A perda de biodiversidade? O impacto na qualidade da água? Isso que temos que tornar tangível para eles. Políticos entendem números financeiros, mas biodiversidade é conceito abstrato. Continuaram trabalhando até por volta das 9 da noite, quando finalmente Rafael fechou o último arquivo e se espreguiçou. Acho que fizemos tudo o que podíamos, disse ele. A apresentação está sólida, os dados são irrefutáveis. Agora é torcer para que prevaleça o bom senso. Vai dar certo, disse Marina, levantando-se e caminhando até ele. Tem que dar. Rafael a puxou para mais perto, suas mãos descansando na cintura dela. E se não der? E se perdermos essa batalha? Então lutamos na próxima instância e na próxima, até que alguém nos escute. Marina tocou o rosto dele suavemente. Rafael, você me ensinou que algumas coisas valem qualquer luta. Esta reserva é uma delas. E você? Perguntou ele, a voz baixa. Você vale qualquer luta? Por que não pergunta para quem está lutando por mim? Provocou Marina sorrindo. Em resposta, Rafael a beijou profundamente, todas as emoções do dia se concentrando naquele momento. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Marina, murmurou ele contra seus lábios. Eu te amo tanto que às vezes não consigo acreditar que isso é real. É real, assegurou ela. E vai continuar sendo real, não importa o que aconteça amanhã. A manhã de sexta-feira amanheceu nublada, com uma garoa fina que deixava o ar úmido e pesado. Marina acordou no quarto de Rafael, nos braços dele, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Era o dia da apresentação que poderia salvar a reserva. Bom dia, murmurou Rafael, beijando sua testa. Dormiu bem? Melhor do que esperava, admitiu Marina. E você? Também. Acho que ter você aqui me deixou mais calmo. Tomaram café da manhã juntos na cozinha ensolarada, mas nenhum dos dois comeu muito. A tensão da apresentação que fariam em algumas horas pairava sobre eles como uma nuvem. A que horas chegamos à Câmara? Perguntou Marina, mexendo distraidamente no cereal. Às 2. A votação está marcada para as 4, então temos 2 horas para convencer os vereadores. Rafael tomou um gole do café. Marina, preciso te avisar de uma coisa. É possível que alguém faça perguntas sobre nossa relação pessoal. Como assim? Cidades pequenas, fofocas viajam rápido. Se alguém nos viu ontem à noite, ou se perceberam alguma mudança em nosso comportamento, ele fez uma pausa. Eles podem tentar usar isso para desqualificar nosso trabalho. Marina sentiu o estômago apertar, mas ergueu o queixo com determinação. Então, vamos estar preparados para isso também. Chegaram à reserva 1 hora mais tarde, dirigindo carros separados para não levantar mais suspeitas. No laboratório, fizeram uma última revisão da apresentação e organizaram os materiais. Rafael, disse Marina quando estavam prestes a sair, independente do que acontecer hoje, quero que saiba que estes foram os melhores 3 anos da minha carreira. Trabalhar com você me tornou uma profissional melhor e uma pessoa melhor. Ele se aproximou e tomou suas mãos. Marina, você trouxe vida nova ao meu trabalho e ao meu coração. Não importa o que aconteça hoje, já ganhamos algo muito precioso. A Câmara Municipal estava lotada quando chegaram. Havia jornalistas locais, ambientalistas, representantes do setor de turismo, e também alguns homens de terno que Marina imaginou serem os investidores interessados na construção do resort. A apresentação durou exatamente 45 minutos. Marina e Rafael se revezaram, apresentando dados sobre biodiversidade, qualidade da água, impactos econômicos do turismo ecológico e as consequências irreversíveis que a redução da área protegida traria para o ecossistema local.
Em conclusão, disse Rafael fechando a apresentação, os dados científicos são inequívocos. Qualquer redução na área de preservação da reserva Vale Verde resultará em danos ambientais permanentes, que nenhum benefício econômico de curto prazo pode justificar. Os vereadores fizeram algumas perguntas técnicas que foram respondidas com competência. Tudo parecia estar indo bem, até que o vereador Joaquim Santos, conhecido por seus vínculos com o setor imobiliário, levantou a mão. Doutor. Rafael, doutora Marina, começou ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês apresentaram dados técnicos impressionantes, mas me preocupa que dois profissionais com vínculos pessoais tão próximos possam estar enviesando suas análises. Marina sentiu o sangue gelar. Rafael se endireitou ao lado dela. Senhor vereador, disse Rafael calmamente, nossos dados são objetivos e foram validados por pares. Nossa competência profissional independe de nossa vida pessoal. Sais? Claro, continuou Santos, mas é natural que dois namorados queiram proteger o local onde se conheceram melhor, não é? Marina viu algumas pessoas na plateia murmurando. Era exatamente o que Rafael havia previsto. Foi quando ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Levantou-se lentamente e caminhou até o microfone. Senhor vereador Santos, disse ela, a voz clara e firme, o senhor está certo sobre uma coisa. Doutor, Rafael e eu desenvolvemos sentimentos um pelo outro durante nosso trabalho conjunto. E sabe por quê? A sala ficou em silêncio absoluto. Porque é impossível trabalhar lado a lado com alguém que tem paixão genuína por proteger nosso meio ambiente, que sacrifica benefícios pessoais para fazer o que é certo, que dedica sua vida a preservar o futuro do planeta para as próximas gerações, e não se apaixonar por essa pessoa. Marina olhou diretamente para Santos. Se nossa paixão pela conservação ambiental nos tornou próximos pessoalmente, isso apenas reforça a sinceridade de nosso comprometimento científico. Nossos dados não mentem, senhor vereador, e nosso amor pela natureza, e um pelo outro, apenas os torna mais confiáveis, não menos. A sala explodiu em aplausos. Marina voltou para seu lugar, as mãos tremendo, e encontrou Rafael olhando para ela com uma expressão de admiração absoluta. 2 horas depois, a votação foi 7 votos contra a redução da área de preservação, 4 a favor. A reserva Vale Verde estava salva. Quando saíram da Câmara Municipal, sob os flashes dos fotógrafos e cercados por ambientalistas comemorando, Rafael parou na escadaria e puxou Marina para um beijo apaixonado diante de todos. Doutora Marina Silva, disse ele alto o suficiente para todos ouvirem, quer casar comigo? E ali, no meio de toda aquela confusão, com jornalistas gravando e pessoas aplaudindo, Marina respondeu, sim, 1000 vezes sim. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples na própria reserva, ao lado da cachoeira do Véu da Noiva, o lugar onde tudo começou. Marina usava um vestido simples de algodão branco, Rafael um terno claro. Os convidados eram colegas de trabalho, ambientalistas, e até alguns vereadores que haviam votado a favor da preservação. Durante a lua de mel na Costa Rica, visitando as florestas nubladas que Rafael havia descrito com tanto carinho, Marina percebeu que às vezes os melhores amores nascem quando duas pessoas descobrem que compartilham não apenas paixão um pelo outro, mas paixão pela mesma causa, e que lutar juntos pelo que é certo pode ser a base mais sólida para uma vida inteira de felicidade.